É difícil, gente. Mesmo com esse super elenco, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul e ainda está melhorando esse elenco. Michael já estreou, Alexandro já está aí, né? Perde um lateral esquerdo da seleção do Uruguai e contrata um lateral esquerdo da seleção brasileira. Qual é a dificuldade do Flamengo? Zero. Perdeu o Cebolinha, trouxe o Michael. Qual é a dificuldade do Flamengo? Zero. Mas o Pedro ainda não está jogando. Joga no final de semana contra o Corinthians. Já vai estar prontinho para jogar. Não buscou lá. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Peço a vocês que deixem aquele like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos para mais um corte aqui. Preparei para vocês da ESPN Brasil. Seu aí, de fazer um outro gol, por sinal. E é isso. O Flamengo tinha que cumprir a tabela? Não, tinha que fazer os 3 pontos. E fez. E fez com tranquilidade, eu acho. E é aquela coisa, já a gente vai falar do Flamengo nessa questão de mercado, não só dos que chegaram, Michael, a gente está falando agora, mas nomes que importantes chegando, que podem... Né? Exatamente. E é aquela coisa, né? O Flamengo tem dificuldade, um machuca aqui, vai lá e tal. E traz jogador importante. Michael chegou e mostra a importância de você ter essa força financeira também para trazer jogador que rapidinho já resolve, hein, Silas? E o futebol é interessante, né? Porque lembra a primeira vinda do Michael para o Flamengo? O Flamengo disse que não ia comprar porque o Goiás estava pedindo muita grana e não sei o quê e tal. Acabou que acertou, o Michael veio, fez o que fez, foi reserva durante a maioria do tempo. Ele emplaca com o Renato Portaluppi. Quando entrava Michael e Pedro. E Pedro, que hoje é o grande número 9 do Flamengo, um dos melhores do Brasil, junto com o Matheus Pereira aí. E aí o Michael vai embora, faz o que faz lá, ganha a grana dele, e o Everton, o Cebolinha, se machuca. Então ficou fácil agora. Agora não teve muita discussão, não. Eu não sei por quanto que ele veio, não me interessa, mas deve ter vindo com uma grana boa, merecida. E olha aí, já estreia, fazendo. A velocidade também ajuda. Mesmo o cara sendo pequeno, que aí nós falamos que o Flamengo, com a vantagem de 2-0, mesmo na altitude, a molecada, não tem ninguém no Flamengo que não tem condições de vestir essa camisa. Você fala, esse aqui tá aqui, mas não tem condição. Não. E a molecada para correr naquela altitude, naquela dificuldade, cara, foi o que eles fizeram. Perdeu o jogo, perdeu. Mas classificou. Agora tem um novo Flamengo aí, hein, Felipe? E o mais feio do que nunca é porque ele falou isso na coletiva, né? E olha só a estreia, Pascoal, 90 minutos, 1 gol, 3 finalizações, 2 finalizações certas, ações na área rival, 6, reestreou com a camisa do Flamengo, foi bem, não foi o único, mas... não foi o único que foi bem, né? O Flamengo teve alguns jogadores que realmente jogaram bem. Foi um jogo enroscado, mas era uma vitória importante, necessária e conseguiu, Pascoal. Mas espetacular, né? Porque ele chegou foi apresentado na sexta, treinou no sábado e jogou no domingo. É isso. Poxa vida, né? Então não tem o que falar, né? Mas ele já conhecia porque ele já jogou no Flamengo, mas não era o mesmo time, eram jogadores diferentes. Ele está chegando numa situação diferente. O bom dele é que ele se adapta muito fácil, porque ele é um cara muito fácil de lidar, né? Ele é brincalhão, esse estilo dele é extrovertido, tal, e isso dá um tom diferente para a chegada dele, como ele chegou. Essa aí passou bem perto, né? Essa é no segundo tempo, essa finalização. O Michael traz leveza, traz velocidade, traz o drible, traz a alegria e alegra a torcida do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo adora jogador que dribla, vai na linha de fundo, faz gol, corre para cá, corre para lá. A torcida do Flamengo adora esse tipo de jogador. Adora. E ele cai novamente nas graças da torcida do Flamengo. Mas o Luiz Araújo está jogando, que é uma coisa de maluco, hein? Ele jogou a partida toda lá, né? Na Bolívia. Falem sobre ele, porque tem muito torcedor do Flamengo, até na redação. A gente vê jogo aí quarta-feira de Libertadores ou Copa do Brasil. Tem gente nessa produção aqui do UFC, hein? Também? Eu sei de quem eu tô falando, hein, meu amigo? Me mandou o texto da escalada, inclusive. O recado é pra você. Luiz Araújo? Luiz Araújo não. Tá jogando muito, hein? E o dia, numa das entrevistas, eu acho que foi contra o Palmeiras, quando ele faz gol pela esquerda, o Kleber Xavier. Olha lá, ó. Olha lá, Luiz Araújo. Olha lá, últimos 6 jogos, 2 gols, 3 assistências, participação em gols, 5. Lidera tudo isso, mais finalizações e finalizações certas. E passou, eu acho, na temporada, passou até o Arrascaeta em número de assistências, para você ter uma ideia. E ontem a assistência é de pé direito. Ele tá na esquerda. Dá um come ali, né, fundo. E cruza de direita. E o Kleber Xavier, o auxiliar do Tite, numa das entrevistas, acho que depois do Palmeiras,
Diz que chegou para ele e falou, cara, você joga muito, tanto na esquerda como na direita. Porque às vezes o Tite, acho que foi contra o Palmeiras, foi colocado na esquerda e o torcedor do Flamengo, enfim, uma parte, ou a maioria, sei lá, já torceu o nariz. Não, mas, pô, será que ninguém sabe que o lugar dele é na direita, cortando para chutar? Aí ele entra na esquerda e faz 2 gols, ou faz 1 e dá uma assistência. Ele joga dos 2 lados. Jogador super útil e correndo, né? Correu na altitude o tempo todo. Ontem foi substituído, mas jogou bastante tempo. E o outro que ontem jogou contra o ex-time é o Léo Ortiz. Mudar de jogador. Não, sim. Detalhe importante. Sim. A vinda do Michael, ela resolveu o problema do Flamengo, do Gerson e do Luiz Araújo. Porque mesmo o Luiz Araújo tendo feito gols pela direita, fez pela esquerda, fez gol contra o Flamengo. Não é a dele, né? A dele é ali. É a direita. O São Paulo sofreu agora no jogo contra o Nacional porque não estava o Ferreirinha. Sim. Lucas Moura foi lá na esquerda. Não é a mesma coisa o Lucas Moura na esquerda que na direita. E no Flamengo, o Gerson agora, tendo o Luiz Araújo ali, tendo o Michael ali, aí Bruno Henrique vai jogar, vão jogar... Mas o Gerson vai achar uma posição onde ele vai ficar livre para ser o Gerson do jogo lá da Bolívia. Pedro vai voltar contra o Corinthians no final de semana, né? Aliás, a sequência do Corinthians é meio que dramática, né? Porque o Corinthians joga contra o Flamengo e o Botafogo. Mas o Michael... Eu só ia falar de outro que jogou lá também o tempo todo, aqui e tal. Léo Ortiz? O Léo Ortiz, cara. Ah, o Gerson jogou demais de novo. O Léo Ortiz, o Gerson correu mal. O Léo Ortiz começa de zagueiro e termina de volante. É, mas é outro que tá procurando um lugar aí no time, né? Volante para marcar. Para jogar tem um monte. Precisa de um cara para marcar. E o Léo Ortiz não é bobo com a bola no pé, não. Não, sabe jogar pra caramba. Cada bola que ele lança, cada lançamento que ele faz, ele bota os companheiros na cara do gol. O Léo Ortiz está sendo... Custou, como diz o torcedor do Flamengo, custou caro. Custou caro, mas está jogando que está fazendo valer, né? Aí entra o custo-benefício, né? Está fazendo valer, né? Tem atacante, centroavante de time aí que custou caro e não faz nada. Não, mas não é... Esse recado chegou antes da hora, hein? Entendedores entenderam. No geral. Fala no geral, entendeu? Tem gente que... Mas barbaridade. Exato. Falando de Ener Valencia. Custou caro e não está fazendo os gols que deveria fazer pelo Inter. Dele que eu tava O Borré também se salvou aí, estava fazendo o gol do jogo. Bonito e tal, gol ontem, mas já tinha perdido o gol. Então tem gente que vem por um preço e depois não corresponde. Já vamos falar dessa dupla Grenal, já vamos falar de atacante que vem caro e não resolve. Mas ainda sobre o Flamengo. Passou na Copa do Brasil, passou na Libertadores e, obviamente, a gente nota que quando começou a ter esses problemas aí de lesões e tal, antes das contratações, porque eu brinco que o Flamengo, quando você reúne a família e joga baralho, tem jogo de baralho que é aquele que quando você não tem, você fala passo, e tem gente que tem jogo de baralho que quando você não tem, você vai no monte e compra. O Flamengo é um jogador que pode comprar. Os outros falam passo, né? Porque a gente já vai falar do mercado, tem uma quantidade de jogadores que estavam especulados em outros times que fica novela. E vai, não vai, vai, não vai. Aí o Flamengo fala, aí, estamos precisando aí. Traz fulano. É o caso do Alexandro. Exato. Estava quase conversado com o São Paulo. Mas tem gente que acha que demorou, hein? Tem torcedor que acha que demorou. Pelo dinheiro que tem, tinha que se prevenir antes. É que aconteceram, Pascoal, desculpa, as lesões foram acontecendo, aí que, E tentando ver o copo, pressa, né? E tentando ver o copo meio cheio, as lesões vieram num momento de janela aberta, né? Porque se fosse, assim, não tô falando, pelo amor de Deus, que legal que machucou. Não. Mas já que machucou, melhor em agosto que em setembro. Em setembro você não ia fazer quase nada. Claro. Então, aí eu queria perguntar pra vocês, Brasileirão, se a gente fizesse uma... Torcedor rubro-negro, mande na hashtag... Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Para mim, o Flamengo é um time... É muito difícil você querer ganhar as 3, é muito difícil. Mas não me parece que o Flamengo possa fazer o que os outros fazem de escolher. Nunca o Flamengo vai poder verbalizar... Não. É o seguinte, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, vamos nas coxas. Porque não dá, com essa questão de grana que eles têm e com o elenco que tem. O Flamengo... Passando nas competições que passou, a gente viu Palmeiras eliminado em 2, Fortaleza eliminado em uma, mantém na outra, Botafogo em uma vivo, na outra morto. Dos que estão lá em cima, só Flamengo e São Paulo ficaram nas 2. Qual a... O Fluminense caiu na Copa do Brasil. E eu tô falando lá de cima, o Fluminense está lá embaixo, dos candidatos ao título. Qual o valor do brasileiro para o Flamengo nesse momento? Assim, como é que vocês imaginam? Vocês acham que ele vai priorizar brasileiro ou o brasileiro ele vai tentando empurrar e vai focar nas Copas? Eu acho que o Flamengo pode fazer a tríplice coroa real.
que é a tríplice coroa de você ser campeão brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Essa é a maior tríplice coroa que alguém pode ter, né? Não vou falar de Mundial, porque para disputar o Mundial contra time europeu, já contra time da América Central e dos Estados Unidos, do México, já é complicado jogar, né? Imagina jogar contra um time campeão europeu, vai jogar contra o Real Madrid, né? Eu já não vou colocar não vou dar essa cotação. Nem no Super Mundial do ano que vem, de 25. Não vou dar essa cotação, porque é difícil, gente. Mesmo com esse super elenco, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul e ainda está melhorando esse elenco. Michael já estreou, Alexandro já está aí, né? Perde um lateral esquerdo da seleção do Uruguai e contrata um lateral esquerdo da seleção brasileira. Qual é a dificuldade do Flamengo? Zero. Perdeu o Cebolinha, trouxe o Michael. Qual é a dificuldade do Flamengo? Zero. Mas o Pedro ainda não está jogando. Joga no final de semana contra o Corinthians. Já vai estar prontinho para jogar. Não buscou um lateral direito, porque estava vendendo o Wesley e ia ficar só com o Varela. É isso que eu digo que às vezes o torcedor acha. Vai esperar o quê? O Wesley ir embora e tal? Agora nem deu certo, não vai mais. Mas ele só tinha o Varela para lateral direita. E o Wesley jogou bem ontem. Então, eu digo, mas pelo dinheiro que tem, muita gente acha, Aí você vai dizer assim, tem uma declaração do Marcos Braz dizendo, mas a gente se reforçou, foi em janeiro. Vocês estão cobrando agora, a gente foi buscar o De La Cruz. Sim. A gente foi buscar o menino do Bragantino. O próprio Vinha chegou nesse ano. Léo Ortiz. O Vinha. Então, essa foi a declaração. Mas ele sabia que tinha que contratar mais gente agora. Agora começou a contratar, veio o Michael, veio o Alexandre. Talvez teria que vir agora, ficando o Wesley, talvez não venha mais um lateral direito, mas iria precisar. Agora tem os dois, o Varela e o Wesley. Não vai precisar. Agora não vai precisar. O Flamengo vai completando o elenco. Responde essa pergunta da tela. Flamengo é real candidato? Não tô dizendo, a pergunta não é favorito. Mas o Flamengo está na briga dos três, na sua opinião, Pascoal? Posso responder com a letra só? Não, cara, o Atlético Mineiro já esteve perto. Todo mundo, quando começa o ano, fala, não dá, no Brasil ninguém tem elenco para aguentar as três, é muito cansativo, é isso, é aquilo. Cara, dá sim, o Atlético Mineiro esteve perto ali. Esteve perto, precisou, é que não passou, foi pelo Palmeiras na época, aí faltou na ali, Libertadores. mas podia ter passado. Foi aquela que o Hulk perdeu o pênalti e tudo? Foi. Então, aí ia para a final, ainda tinha que ganhar a final, ok, mas o elenco do Flamengo é mais recheado do que era do Atlético Mineiro naquela época. Concordo. E chegou perto. E passou o susto já, né? O susto foi quinta-feira passada. Lá. Isso aí, então, se aquilo ali dá errado, ia ficar ruim. Mas eu acho que vai jogar com o Peñarol um jogo muito delicado na Libertadores. Acho o jogo do Flamengo na Libertadores, as pessoas não estão dando o devido valor a esse jogo, achando que o Flamengo já passou pelo Peñarol. O Peñarol é um time que jogando em casa, e o primeiro jogo é em casa. Por isso que eu digo para vocês sempre, o primeiro jogo é fundamental nessa história. Mas o primeiro jogo em casa é em casa na casa do Peñarol. Primeiro, o Peñarol quando joga em casa na Libertadores da América, pergunta para o Atlético Mineiro o que aconteceu no jogo. O Atlético Mineiro não foi apresentado a bola. Bola e Atlético Mineiro eles não se conheceram no jogo. Só deu Peñarol. O jogo inteiro. Tava uma partezinha no final do jogo que o Atlético tentou sair um pouco, mas não conseguiu. Então, é bom entender como é que isso funciona, porque é um adversário complicado. E eu não estou falando de um time que não tem a tradição em Libertadores da América. É um time que tem toda a tradição em Libertadores da América. Tem história na Libertadores da América. É um adversário complicado. Primeiro jogo é no Rio, né? Primeiro jogo é o contrário agora. Decide fora. Mas tudo bem, pode não passar. Mas a pergunta é assim, tem condições de ganhar? Tem, cara. Esse final de semana já é emblemático para o Campeonato Brasileiro, porque vai cruzar Fortaleza e Botafogo. E o Flamengo vem pegar o Corinthians. Mesmo na casa do Corinthians, o Flamengo é favorito, se vier com todo mundo. Concordo. Não é? O Corinthians está com dificuldade. Dá um empate lá, já encosta no Fortaleza, já pode passar do Botafogo, entendeu? Então ele está na briga. Eu também acho. A gente vai mostrar a contratação do Alexandre. A minha visão ele tá na briga, é óbvio que tá na briga. Eu acho que essa coisa de adversários fortes poderem focar um pouquinho mais no brasileiro do que ele pode fazer a diferença. Como ele tá uns pontinhos atrás. Palmeiras agora é Brasileirão.
O Fortaleza tem a Sul-Americana, mas, cara, o Fortaleza agora liderando um jogo a menos, eu acho que eles vão focar muito no... Um título do Fortaleza é uma coisa absolutamente histórica. Eu não tô nem dizendo um título, só uma caminhada de brigar pelo título até o final já é grandiosa demais. E tem o próprio Botafogo, que ainda tá na Libertadores, mas não tem Copa do Brasil e vai conseguir também. Então, acho que isso pode ser uma desvantagem para o Flamengo em relação a esses bons rivais. Mas na briga, óbvio que tá. E tá se reforçando com bons jogadores e com um cara com perfil de ser líder ainda, Pascoal. O Alexandro, qual o tamanho dessa contratação? Não, o Alexandro, ele cai perfeitamente no perfil do jogador que se machucou, que é o Vinha. É um jogador que não é totalmente ofensivo, tem um perfil também defensivo, tem esse poder de marcação, não é um jogador que tem todas as vertentes ofensivas, ele é bom no ataque, ele cruza bem a bola, ele chega até muito experiente, um jogador que já tem passagem pela seleção brasileira. Mas ele é mais defensivo do que ofensivo. Mais defensivo do que atacante. É muito bom jogador, revelado pelo Santos, é muito bom jogador. Sofri ele. Sofri o Alexandro. Grêmio e Santos. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Então, eu acho que acerta demais aí a despedida dele da Juventus. É como o Paulo Roberto Falcão falava, o jogador de futebol morre 2 vezes, às vezes morre até mais, né? Porque morre quando se despede de um time. Quando se despede de um time, morre quando para de jogar e tal. Mas eu acho que a contratação é absolutamente correta. Um jogador que tem história, um jogador que tem passado e, além de tudo, bota respeito nos adversários. Sim. O cara não vai jogar contra o Chiquinho das Couve, ele vai jogar contra o Alexandro. Entendeu? Sim. Ele sabe o que tem pela... Ele vai ter que saber marcar, vai ter que saber jogar diante de um jogador dessa importância. Jogador de Copa do Mundo. Não, e essa leitura sua, Pascoal, é absolutamente correta. Porque o Tite, quando levava para a seleção o Alexandre e o Renan Lodge, agora esse jogo é para defender. Vai jogar o Alexandre. E com o Ayrton Lucas dá para fazer quando isso, era né, para atacar... Tá. Aí por isso que ele está mais pro Vinha do que pro Ayrton. Concordo. Porque é o que ele fazia, o Tite na seleção. 100%. O jogo que o Alexandre precisava ficar mais, o lateral ficar mais, ficava ele. Esse jogo é para atacar, põe o Renan Lodge. Então, assim, tá mais pro Vinha mesmo do que pro Ayrton, e você continua tendo um que defende mais e outro que ataca mais. E cara grande, muito grande, é um belíssimo reforço. E aí tem uma pergunta na tela, que assim, ela soa... Quando você coloca um cara muito grande num debate desse, que tem uma história maior, a história do Alexandre não é maior que a do Vinha, do Ayrton, Lucas, vai ter gente que vai falar, como? Que pergunta é essa? Mas a gente tá falando de momento, e assim, Alexandre é muito bom, já tá numa fase mais avançada da carreira. No momento o Vinha não pode entrar, que ele tá machucado, É isso. Mas pensando ali, primeiro a primeira coisa é assim, os 3 poderiam ser titulares em qualquer time no futebol brasileiro. Sim. Tudo bem que eu vou falar o lateral A, B e C, sendo que o Vinha machucado não dá para ser C, porque ele não vai jogar, né? Mas assim, entendi, eu tô falando de 3 caras, né? Mas para você, Silas, o Alexandre é o melhor. Eu acho que ele consegue equilibrar. Ele é mais defensivo, mas eu acho que no equilíbrio entre o ataque e a defesa, eu acho que ele consegue equilibrar melhor do que os outros 2. O Vinha é mais defensivo, até fez gol outro dia, na altitude, inclusive, e tal. E o Ayrton Lucas é mais meio para frente. Para mim, ainda tem um pouco de dificuldade quando tem que pegar um mano a mano, quando tem que fazer uma fechada. A bola lá do outro lado, ele tem que vir fechar aqui e tal. Bom, excelentes jogadores. Aqui não é essa a minha questão. Mas, para mim, e não é nem pela história, hein, do Alexandre, pela trajetória. Estou falando tecnicamente, eu acho que dos 3, ele é o mais completo. É um baita jogador. Jogador. Acho que vai complementar muito bem ali a defesa do Flamengo. Vejo nesse instante, claro que ele em condições. Ele estava na Europa esperando uma proposta de um clube europeu. Foi isso que ele disse ao São Paulo. Né? Sim. Se tiver uma proposta do clube europeu, eu prefiro ficar aqui. Não teve, o Flamengo apareceu, fez uma proposta melhor do que o São Paulo fez para ele. E ele optou por jogar no gigante que é o Flamengo, né? Mas a turma do São Paulo ficou de nariz torcido, estava contando com ele, né? Não sei o que houve no caminho, se foi uma diferença grande de dinheiro ou de tempo de contrato. Pode ser também. Tem essa história de tempo de contrato, porque o São Paulo estava contando com ele. Eu acho que esses 3 aí só não seriam titular no lugar do Piquerez do Palmeiras e do Guilherme Aranha no Atlético. Entendeu? Sim. Não que eles sejam piores do que eles. Que tem debate, exato. Exato. Mesma prateleira. O Guilherme está bem lá, o Atlético não precisaria desses, e se o Piquerez estivesse jogando e tal. Mas, como você disse, joga em qualquer lugar. Não sei, eu gosto muito do Ayrton atacando. Agora, acho que com o Vinha machucado,
o Alexandre entrando no time, vai jogar até o resto da temporada. Eu acho que ele vai pôr o Ayrton no banco. Eu também acho. Ele vem para pôr o Ayrton no banco e quando vinha se recuperar, aí o Tite que se vire, enfim. Com a chegada do Michael não dá nem para fazer uma dobradinha, né? Porque às vezes o Abel Ferreira fez muito no com Palmeiras, o Mike, né? com o Rocha e o Mike. De botar o Ayrton Lucas na frente. No caso do Flamengo, poderia até acontecer. Você fecha um lado, ninguém entra mais por ali. Ainda consegue atacar bem. Mas com a chegada do Michael aí, Bruno Henrique já está de volta, então fica muita gente para ele. De repente, o Tite também não parece ser esse treinador que costuma fazer essa dobradinha. Então, ele vai guardar os dois ali, aquilo que a gente falou aqui, dependendo do jogo. Eu acho que o Alexandre também vai ser titular. Sim. Mas aí, no decorrer do jogo e dependendo do jogo, ele puxa o Alexandre, bota o Ayrton Lucas, vamos atacar. Ainda mais sendo o Michael aberto pela ponta ou o Cebolinha, os jogadores que têm muita virtude ofensiva, você tendo um lateral que fique mais para dar essa proteção para a zaga, né? Ontem o Léo jogou de lateral esquerdo, né? E bem também, né? Hã? E bem. Não teve problema nenhum. Deu uma meia-lua, acabou o jogo mortinho. Acabou o jogo e tá com cãibra. Porque jogar de lateral e de volante é duro, cara. Volante e lateral são posições no futebol que exigem muito do jogador. O Léo, que jogou de volante, falou assim, nossa, como corre volante. Eu prefiro jogar na zaga, porque Léo Ortiz. Nossa, o volante corre muito, porque tem que chegar na frente, apoiar, voltar. Bernardo, que estava falando com a gente aqui, que o diga, né? Bernardão, também as pernas dessa altura aqui, ó. E desfilava, ele não corria o campo inteiro. Agora, o Flamengo mantém o mesmo. Eu acho que o Flamengo, mantém o nível com essas contratações. E acho até que quando todos estiverem à disposição, não sei se todos estarão, né, porque o Cebolinha vai demorar para se recuperar, mas eles, com os jogadores que estão no departamento médico, exceção feita a Alvinha e ao Cebolinha, que vão levar um pouco mais de tempo, quando o Pedro jogar, o Gabigol estiver pronto para jogar, aí a gente vai ter o Flamengo ainda mais estrelado. O Flamengo é um time da América do Sul, não tenho dúvida de afirmar isso. É o time que tem mais estrelas da América do Sul. Porque eu não sei se foi o Mauro que falou essa coisa do reconhecimento internacional. Assim, você vai jogar fora com o Flamengo, os caras olham e falam, caramba, eu vou jogar contra o Alexandre, que nem antes era o Felipe Luiz, e aí é Pedro, e aí é De La Cruz, são jogadores muito conhecidos. Rascaeta e etc. Lá, como diz na Argentina, jogadores de hierarquia, né? Gol, né? Olha lá. Olha lá, veja os números. Presença no time, 42%. E aí entra aquela coisa de um calendário que vai ser cheio, espaço pra jogar todo mundo tem, né, Pascoal? Bastante. Vai ter jogo pra todo mundo. Eu tava falando pro Ciro assim, na Argentina eles dizem que é um jogador de hierarquia. O Alexandre. O que é jogador de hierarquia? Jogador que tem passado, que sabe se comportar, que sabe sabe como o time joga e ele sabe determinar as ações dele e dos companheiros dentro de campo. É importante ter jogador assim, é muito importante. O Flamengo tem uma série de jogadores que são jogadores que definem jogos. Sim. E o Flamengo tem outra série de jogadores que, além de definir o jogo, eles salvam o time do Flamengo pela condição dentro de campo, pela qualidade técnica, por eles estarem prontos sempre para jogar pelo time do Flamengo. Claro que o Arrascaeta faz falta. O Flamengo não tem um substituto para o Arrascaeta, mas é muito difícil encontrar. Muito difícil. É raro um jogador como o Arrascaeta. O Corinthians encontrou esse menino, esse Garro aí, que é um baita jogador, né? Mas é difícil encontrar. Tem que dar uma olhada olhar bem, para saber como é que faz. E eles aprendem também lá na Europa, né, esse sentido, esse sentimento de pertencer a uma instituição e a um projeto macro. Você vê o exemplo claro disso aí, o Davi Luiz. O Davi Luiz chegou, não foi bem, ficou muito tempo no banco. Qualquer outro jogador com a história dele, com aquilo que ele representa, a grana que ele já ganhou, inclusive, ele ia falar, pô, eles não me querem aqui, vou embora, vou procurar um outro lugar. Davi Luiz ficou lá quietinho, sempre trabalhando, sempre aportando a sua experiência. Aí voltou, o Tite recuperou o Davi Luiz, está de novo. É um jogador útil ao elenco. Então, isso é que é legal quando o cara vai para fora. E o Alexandre, ele aprendeu muito lá, ele ficou muito tempo lá fora. Sim. Então, o cara sabe o que é rodízio. O cara sabe que hoje você não vai jogar, mas tá tudo bem. Não é porque você não vai jogar porque você é pior do que o outro. Não, hoje você não vai jogar porque no meu sistema técnico, tático, hoje vai ser esse. E o jogador cresce muito. Rafinha voltou muito bem de fora. Diego Ribas, quando voltou muito bem de fora. Felipe Luiz, um dos melhores laterais do Atlético de Madrid, quando voltou muito bem. Esses que estão aí, que voltaram da Europa, olha o Michael, mesmo não tendo ido para a Europa, olha a qualidade de jogador que volta. Com alegria, com a vida
arrumada. E agora ele só tem que pensar em jogar, se cuidar e jogar. E hoje eles têm muitas condições de se cuidar, inclusive de forma individual. Eles têm aquelas câmeras dentro da casa, preparador físico que mora na casa do lado. Cara, Vamos fazer o seguinte. Esse também, se for contratado, isso, esse é danado. Vamos entrar. A gente tem uma ficha técnica com uma espécie de currículo do Alcaraz, que não é o tenista, mas se for contratado... o Carlos Alcaraz. Se for contratado, já sou fã, vai já. ser a Antes dele maior jogar. contratação, a mais cara contratação do Flamengo. Quem é Carlos Alcaraz, argentino que reforça o Flamengo? Tá para assinar, né? Esse não... O Alexandre foi anunciado, o Alcaraz está muito próximo. Idade, 21 anos. Posição, agora não falo. Meio-campista, clubes. Como profissional, o Racing, o Southampton, né? Ele pertence ao Southampton, foi emprestado para a Juve, fez 12 jogos, nenhum gol, uma assistência. É um cara muito novo que foi para a Europa, isso acontece, o cara não me emplacar de cara, tem a questão da adaptação, mas o Flamengo valoriza o investimento até porque, pela pouca idade, é um cara que tem até potencial de revenda no futuro. Pascoal, você estava pegando a palavra. O que você fala sobre o Alcaraz? Eu acho... ele não é ele não executa a função do Arrascaeta. Ele é mais um meia atacante do que um meia armador. Tá. Né? Mas ele também faz essa função. Ele vai voltar para ajudar, ele vai colaborar no meio campo, até porque é muito novo e ele sabe fazer isso. Agora, é dinheiro, hein, gente? 122 milhões de reais é dinheiro. O Flamengo tem capacidade financeira, tem cofre para isso. É um jogador que, se você aportar todo esse dinheiro, com 21 anos, seja um jogador para você fazer mercado futuro, para aportar novamente, recuperar esse dinheiro investido, ou conquistar a tríplice coroa. Ninguém investe 122 milhões para não ganhar nada. Ninguém investe um dinheiro desse tamanho para passar em branco, como o Flamengo passou no ano passado. Sim. O 122 milhões é para você ter um jogador que você fala assim, bom, a gente tem um jogador que vai definir jogo para a gente. A gente vai ter jogador que vai não só definir o jogo, mas vai criar uma instabilidade no adversário e vai criar estabilidade para o meu time dentro de campo. Então, um investimento desse tamanho, com esse aporte financeiro, o Flamengo está tentando... Eu sei que é ano eleitoral no Flamengo, eu sei que precisa dar uma satisfação para o torcedor. Sim. Isso precisa ser feito, mas a gente tem que lembrar que o Flamengo está na briga por grande coisa nessa temporada. Claro. O Flamengo não pode passar 2 temporadas sem conquistas expressivas. Estou falando de campeonato carioca, de campeonato paulista, de campeonato baiano, de campeonato pernambucano. Eu estou falando de Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Eu estou falando disso, de coisas importantes. E com esses jogadores que o Flamengo tem, a gente aponta o Flamengo como um possível... É possível ganhar a tríplice coroa com esses jogadores? Com o Alcaraz vai ficar um pouco mais simplificado, porque ele é muito bom jogador. É um jogador longilíneo, não é um jogador pequeno, é um jogador grande, um jogador que facilita o jogo para os companheiros. E jogar do lado de jogador bom só melhora o seu jogo. O Silas que eu digo, que ele melhorava o jogo de muita gente, porque ele jogava demais. Então, Careca. Careca. Miller.